Olá, tudo bem? Eu sou Thalita Mustafa e hoje nós vamos aqui conversar com o Dr. Vinícius Mustafa sobre um assunto bem interessante. Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre obesidade. Tá? Obesidade é um assunto bastante delicado, bastante sensível, e eu quero deixar bem claro aqui para vocês que o que eu vou falar hoje não tem nada a ver com padrões estéticos, como você se enxerga, como você se vê com o seu corpo. Eu estou aqui hoje no papel de médico. Eu vou falar de uma patologia que é a obesidade. E eu tenho bastante know-how para falar sobre isso, porque eu trato muitas pessoas com obesidade, eu sou especialista nessa área e eu tenho, gente, na minha casa. Então eu tenho uma sensibilidade muito grande, um carinho muito especial por acompanhar e tratar esse tipo de paciente. Eu vivi isso na minha infância, eu vivo até hoje. Eu tenho várias pessoas na minha família que já passaram pelo procedimento da cirurgia bariátrica, então eu sei o quanto é sofrido, o quanto é doloroso e o quanto é difícil uma pessoa com obesidade buscar ajuda médica, buscar um acompanhamento sem que ela seja taxada de preguiçosa, de desleixada, sabe? Eu entendo, os meus pacientes sabem disso. Então, fiquem ligadinhos aí que bastante conteúdo legal aqui para vocês. Dr. Mustafa, como é caracterizada a obesidade? Obesidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal quando no indivíduo começa a lhe trazer prejuízo e um IMC acima dos 30. O que quer dizer IMC? Índice de massa corpórea. Obesidade nada mais é do que uma inflamação crônica, onde há liberação de várias substâncias inflamatórias no organismo desse indivíduo. E a incidência da obesidade, ela vem aumentando de uma forma muito grande, tanto no mundo quanto no Brasil. Hoje, no Brasil, já se fala que quase 60% da população brasileira está acima do peso. E mais de 50% estão com obesidade pelo menos grau 1, ou seja, com nível de IMC acima de 30. Então, a obesidade vem se tornando um problema de saúde pública, um problema de saúde mundial, que requer muita preocupação, requer muito cuidado, muita atenção para essa patologia. Dr. Mustafa, quais são as causas da obesidade? As causas da obesidade, nós temos algumas aí, tá? A primeira causa é a má alimentação, ou seja, a pessoa come muito mais do que ela gasta. Depois, nós temos como causa os fatores genéticos, ou seja, aqueles que são herdados de família. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, né? Eu tenho a genética da obesidade. Como que eu sei que eu tenho a genética da obesidade? Aqui na clínica nós temos um exame genético onde consegue nos mostrar por percentual de carga genética que você tem de obesidade. Com isso, nós temos uma facilidade de encontrar medicamentos e protocolos e tratamentos para te direcionar para uma melhora dessa obesidade. Então o fator genético ele é muito forte também. Outra causa muito importante que acabou se agravando até agora nesse período de pandemia, que são os fatores psicológicos. Então, uma pessoa com muita ansiedade, uma pessoa que está com depressão, todas essas causas emocionais, elas aumentam muito a incidência da obesidade e o sobrepeso. Todas essas questões que eu falei, elas desencadeiam a compulsão alimentar. É aí que está o problema. É aí onde a gente precisa tratar esse paciente, quando entra na compulsão alimentar. E Dr. Vinícius, como que pode ser feito um diagnóstico para essa patologia? O diagnóstico, o mais comum, que é utilizado há quase 50 anos, é o IMC, que é o cálculo da altura pelo peso, né? Chegando a um valor onde, caracterizando acima do valor 30, você já está com obesidade grau 1. Mas, com a evolução da medicina, hoje os profissionais dessa área que tratam da obesidade, nós utilizamos mais a medição da massa corporal, que é a bioimpedância. Por quê? No exame de bioimpedância, eu consigo ter uma ideia de quantos quilos esse paciente tem de massa muscular, de massa de gordura, qual que é a taxa metabólica desse paciente,
Com isso eu consigo trabalhar um déficit calórico, porque se não tiver o déficit calórico, esse paciente não consegue perder peso. Eu consigo ver o nível de água que ele tem também corporal, se ele está desidratado, se ele está precisando se hidratar mais. Eu utilizo mais desse exame aqui na clínica. É o exame que eu gosto mais para chegar a um diagnóstico de obesidade. Dr. Mustafa, como que pode ser feito o tratamento da obesidade? O tratamento da obesidade, ele tem que ser feito primeiramente, nós precisamos descobrir qual que é a causa dessa obesidade. Então, se ela é de fatores de má conduta alimentar, eu tenho que ir diretamente nesse ponto e fazer esse paciente se alimentar corretamente, estimular uma alimentação adequada. Se a causa for genética, eu tenho que trabalhar em cima da genética desse paciente, né? Se a causa for psicossomática ou emocional, eu tenho que primeiro tratar o emocional desse paciente para depois entrar com o tratamento desse paciente. Obesidade, gente, não é só você ir lá e tomar um remédio que você vai emagrecer. Não é assim. Obesidade, ela é uma patologia, uma doença que requer um acompanhamento muito mais detalhado. Tá? Você precisa entender esse paciente por completo. Não é apenas olhou o paciente está acima do peso ou está obeso e eu vou medicar esse paciente, entendeu? Eu preciso entender por que ele está naquela situação e eu preciso fazer ele entender que ele precisa melhorar. É aquilo que eu volto a falar. A gente não está falando aqui de estética, sabe? Porque quando você entra no IMC alto, que é o Índice de Massa Corporal, você acaba já tendo um CID. Um CID é Código Internacional de Doença, ou seja, você já tem uma patologia. Então eu preciso fazer esse paciente entender que ele já está doente, que ele já precisa melhorar. Por quê? Porque se ele não começar a tratar, vão acontecendo outras patologias que vão chegando, né? Então a gente tem risco de ter diabetes, risco de pressão alta, risco de doenças cardiovasculares, infarto e assim por diante. Vai desencadeando um monte de problema para esse paciente. E doutor, para aquelas pessoas que estão lá em casa nos assistindo e não têm condições financeiras para ter um acompanhamento com um profissional, com um médico, o que pode ser feito? Excelente pergunta. Tá? Se você está passando por um período de dificuldade e não tem a condição financeira de procurar um médico, gente, existem coisas simples que você pode começar a fazer na sua casa. Primeira delas, gente, vamos retirar o açúcar branco. Isso aí é veneno. Tira o açúcar branco, zera a fritura, diminui bruscamente, em quase 80% da bebida alcoólica, reduz o consumo de farináceos, que são pães, né? E comece a fazer uma caminhada. Se você conseguir fazer essas pequenas mudanças na sua vida, eu garanto que em 3 meses você já vai começar a ter resultados. Os seus exames vão melhorar, você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais vivo, mais disposto, tá? Porque existem muitos fatores, muitos sintomas que o paciente ele não percebe que é por causa da obesidade. Então, o paciente às vezes ele começa a ter muito ronco à noite, ele vai subir uma escada que antes ele não tinha dificuldade, agora ele não consegue, ou ele sobe muito ofegante. Então tem que ficar de olho nesses sintomas também. Então se você na sua casa não tem condições, segue essas dicas que eu te falei. Eu te garanto que você vai melhorar. Dr. Vinícius, como podemos evitar a obesidade? A prevenção da obesidade, né, quando ela deve começar? Isso é uma coisa que me perguntam muito, principalmente nas redes sociais. A prevenção à obesidade, ela começa desde o seu nascimento, desde os seus primeiros dias de vida. Porque nós médicos falamos tanto da importância do aleitamento materno? Porque é ali que vai começar a sua alimentação, é ali que vai começar a sua vida. Então, por isso, a importância do aleitamento materno lá na infância, a introdução dos alimentos tem que ser todas acompanhadas por um pediatra, a introdução dos vegetais, das frutas. Na infância não é adequado você já dar doce para essa criança, refrigerante. Então começa lá. E quando você conversa com o paciente, é muito comum o paciente que está obeso hoje na fase adulta, ele teve uma infância muito desregrada.
Então, além do fator genética que veio acompanhando com ele tinha o fator social, ou seja, ele tinha em volta dele muita alimentação ruim. Eu mesmo passei por isso. Eu posso falar isso com clareza para vocês. A minha alimentação, quando eu era criança, foi uma alimentação muito ruim. Eu só não me tornei uma pessoa acima do peso ou obesa porque eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui atrás, sempre briguei, mas eu sofro muito com isso da obesidade, com essa genética. Se eu não me cuidar, se eu paro de me cuidar por um período curto, eu volto a ficar obeso, eu volto a ficar acima do peso. Essa prevenção tem que começar lá nos primeiros dias de vida, certo? Para você não sofrer as consequências no futuro. E agora eu quero mandar um recadinho para você. Obesidade não é padrão de beleza ou padrão estético. Obesidade é doença. Obesidade tem CID, Código Internacional de Doença. Obesidade precisa ser tratada. Obesidade precisa ter acompanhamento médico. Obesidade precisa ser assistida por um profissional de eficiência para você ter uma melhor qualidade de vida.